Continuando aqui o nosso assunto, nosso tema sobre datas, lembrando que para você desenvolver controles e indicadores, é fundamental que você saiba manipular datas, independente do setor que você atua aí, quer seja RH, quer seja engenharia de produção, departamento pessoal, comercial, financeiro, qualquer área que você atue hoje, você precisa saber manipular datas para que você possa desenvolver os seus próprios controles, seus próprios indicadores. Eu sou Átila Daniel, esse é o tema dessa aula. E se você quiser até inclusive saber mais, né, a respeito disso, de indicadores, é só você seguir aqui o canal que eu vou estar sempre falando a respeito desse tema aí. Então, o primeiro que eu quero te mostrar é, por exemplo, para você enxergar a data atual. É claro que o seu sistema, o seu computador, ele precisa estar com a data correta, com a data certa. O computador ele tem uma bateria que ele faz o controle, né, do tempo, do sistema mesmo aí. E de tempos em tempos essa bateria acaba. E aí, às vezes, a hora e a data também, né, do seu computador, ela fica errada. Ou então, às vezes, alguns sistemas eles ficam configurados aí para troca automática de horário, então fica sempre de olho nisso. E aí, se você colocar aqui, ó, por exemplo, igual hoje, abre e fecha parênteses, essa é uma função de automação. Ela vai contar. Então, aqui ela está dizendo que hoje é dia 28/10/2024. Se você abrir essa mesma planilha amanhã, você vai ver que ela vai estar te mostrando o dia de amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. Então, de forma automática, sem que você precise ficar fazendo as suas alterações aí. Isso daqui é excelente, porque, por exemplo, se você quiser colocar aqui, olha, eu vou colocar assim, ó, contrato, né, como exemplo aqui, ó, contrato. Só um modelo para você ter uma noção disso, né? O quanto é importante você utilizar essa data. O contrato, vamos imaginar que um contrato de 90 dias, né? De 90 dias. Quando que vai ser o fim desse contrato? Não necessariamente eu quero saber o fim. Eu quero saber, eu quero que ele vá fazendo uma contagem regressiva desse contrato aqui, ó, desse número. Então, como é que a gente faria isso? Se o contrato dura 90 dias, quando que é o fim desse contrato aqui? Então, eu posso colocar assim, olha, eu coloco aqui data final, e aí, se você fizer aquele cálculo, olha, se você colocar assim, ó, igual, se eu pego essa data mais essa, ele vai me dizer que a última data desse contrato aqui é dia 26/1/2025, correto? No entanto, entretanto, se você vir e trocar aqui, olha, essa data só para você testar, para ver se está funcionando, você coloca assim, ó, manual mesmo, tá? Dia 29/10/2024. Olha lá, tá vendo que ele passou aqui para o dia 27? Ele fez essa alteração aí. Então, nesse caso, quando você vai fazer assim, olha, você não pode usar essa função aqui para fazer esse tipo de controle, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa que essa data inicial, a data de início do contrato, seja uma data fixa. Então, como uma data fixa? Então, você coloca assim, ó, data do contrato. Data do contrato. Ou data do início do contrato, né? Eu vou colocar assim, ó, data contrato. Que aí você adapta aí de acordo com as suas circunstâncias. Data contrato. Então, vamos imaginar que um contrato, ele começou aqui nesse dia, ó. Vou colocar aqui o dia, por exemplo, 1º de outubro. 1º de outubro de 2024. Fechou. Quando que termina esse contrato? Considerando que ele vai ter uma duração de 90 dias. Quando? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, fim do contrato. Fim do contrato. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual. Vou pegar aqui a data do contrato mais 90 dias. Pronto, olha só. Então, ele está dizendo que o contrato vai terminar no dia 30/2/2024. Fechou. Perfeito. Aí, agora, eu posso pegar essa automação aqui, ó, que a gente colocou de hoje e falar com ele o seguinte. Olha só. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva para o final do contrato. Como que eu faço essa contagem regressiva? Então, a gente já entendeu, nós já aprendemos, eu te mostrei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, para você entender o comportamento de datas aqui dentro do sistema. Então, o que a gente pode fazer? Posso simplesmente pegar aqui, olha, a data final do contrato menos a data automatizada aqui, olha, que é a data atual. Eu vou dar um Enter e ele vai mostrar que faltam 63 dias para o final
desse contrato aqui. Entende? Aí amanhã, quando você abrir, ele vai te mostrar 63, 62, 61 e vai fazendo essa queda aí. Então, graças a essa automação aqui que a gente colocou, né? Alguns outros casos, né, que a gente pode ver também é uma automação para você alterar datas de forma automática. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui uma data. Aí você pode usar a função data, que é essa daqui, olha, para fazer uma tratativa aí de tempo, para toda vez que você alterar o dia aqui, ele possa ser alterado sozinho também. Então, eu vou fazer assim, olha, igual data, abro parênteses aqui, eu coloco o ano, abro parênteses de novo. Olha só, ele te pede um número de série. Qual que é o número de série aqui? É esse, né? Que, na verdade, isso daqui não é uma data, é um número de série. É uma data para você, né? Mas para a máquina, para a planilha, não é. É um número de série. E eu fecho parênteses aqui, coloco ponto e vírgula. Qual que é o mês? Eu coloco novamente uma função chamada mês e escolho aqui, olha, número de série, esse daqui. Fecho parênteses, ponto e vírgula novamente. E o dia? Como eu faço? Coloco aqui dia, abro parênteses, e escolho aqui esse dia. Fecho o parênteses daqui e fecho, olha, como você viu, eu escrevi data e abri parênteses aqui, no final é necessário você fechar o parênteses também, referente à data, enter, e ele repete a data, né? Não tem nenhum problema, isso daqui é para nossa didática, deixa eu puxar aqui, ó, pronto, olha só. Eu quero que, a partir dessa data aqui, vou até trocar de cor, a partir dessa data, ele sempre me mostre o próximo dia útil, ou o próximo dia, né? Dia útil não, o próximo dia. Depois a gente vai falar sobre isso, dias úteis. Mas o próximo dia. Então, o que eu faço aqui com a minha função? Tá vendo que eu tenho dia aqui? A gente aprendeu que tudo é série, tudo é número de série. Então, eu posso simplesmente vir aqui, olha, colocar assim, ó, mais um. Eu vou dar um Enter. E agora, quando eu volto aqui na fórmula e arrasto de novo, ó, ele vai me mostrando aqui a escala, tá vendo? Ó? Dia 28, 29, 30, 31. E eu posso trocar agora aqui, colocar, por exemplo, olha, do 1 de 2025. Então, aqui nós automatizamos um processo que ele replica para nós um sistema de um calendário. Então, eu poderia ver também, ao invés de ser dia, eu poderia ver o mês. Né? O próximo mês a partir dessa data aqui. Então, como é que a gente faz? Olha, eu posso tirar aqui esse 1 aqui no final e colocar assim, olha. Então, aqui mais um, Enter, perfeito, olha só. E agora ele vai me mostrando, ó, mês 2, mês 3, mês 4, mas sempre a partir do dia 1, tá vendo lá? Então, aqui a gente consegue, com essa função, fazer essa automação. E se eu quiser saber, por exemplo, quantos anos tem entre duas datas? Então, por exemplo, eu tenho essa data aqui, 1 de 1 de 2025, e tem uma data final. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar 1 de 1 de 2027, exemplo, né? E eu vou deixar isso daqui assim. Aí, se eu quiser outros, né, você pode ir lançando aqui para você fazer os seus testes. Então, qual que seria o resultado? Quantos anos se passaram entre essas duas datas? Aí você pode usar uma função que se chama DataDiff. Olha só. DataDiff, abro parênteses. E aí, como é que funciona essa função aqui? Ela me pede uma data inicial, que é essa daqui. Eu coloco ponto e vírgula. Me pede uma data final. Eu escolho essa daqui. Coloco ponto e vírgula. E você já aprendeu aqui sobre formatos, né? Então, abro aspas. Coloco um Y, que é de ano, fecho aspas e fecho parênteses. Quando eu der Enter, ele vai dizer que se passaram 2 anos entre essas datas aqui. E fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar um bônus para você aqui, como você pode ainda melhorar aqui as suas habilidades. E aí, se você quiser saber, então a partir de qualquer uma dessas datas aqui, o último dia do mês, então como é que a gente faz para saber o último dia do mês? A gente usa isso para fazer controles de produção, por exemplo, né? Então eu posso falar aqui, olha, igual fim mês. Eu vou escolher, por exemplo, vou escolher esse 1 do 1 aqui, depois a gente troca a data. Ponto e vírgula, e aí eu coloco o 0. Quando ele me pede mês, eu mostro o 0, fecho o parênteses, e toda vez que eu mostrar, opa, o que ele me deu aqui, ó? Isso é um número de série, correto? Então a gente vai vir aqui e pedir que seja data. Olha lá. Então, cada vez que a gente trocar aqui, olha, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, 1 do 2 de 2025. Olha lá, ele está mostrando que o último dia
do mês é o dia 28. E se hoje fosse, por exemplo, o dia 20, 20/2/2028. Então, ele está dizendo que o último dia do mês é dia 29, certo? Dia 29. Ele deu esse resultado num aqui, porque aqui a gente passou, né? Então, a data aqui está maior, a data final, né, em relação à inicial está maior. Então, no caso, essa daqui viraria agora a data inicial, essa daqui final. Então, por isso que deu esse hashtag num aqui, como se não pudesse processar. Aí, eu vou fazer uma mudança aqui. Vamos trocar a data aqui para ficar mais didático, né, para você entender. Vou colocar 1/2/2024, e lembrando que esse ano a gente passou, né, foi um ano bissexto, então fevereiro tem 29 dias. Perfeito. Aí, quantos dias passam, então, aqui do dia 20 até o dia 22? Quantos dias? A gente pode até pegar o mês de outubro também, se você quiser, Hoje é dia... Vou deixar o mês de fevereiro mesmo. Então, quantos dias eu tenho aqui entre um e outro? Então, eu posso fazer assim, igual... Aliás, né? Posso falar aqui, dias, né? Dias restantes. Dias restantes igual esse dia aqui menos, né? Data final menos inicial. E ele diz que nós temos 9 dias. Perfeito. Fevereiro, você sabe que tem 29 dias, fechou? Então, você pode colocar aqui uma função que se chama dia, que é assim, igual. Você pode usar texto, né? Mas você pode colocar aqui, então, dia, abre parênteses, dia de qual função, de qual célula? Aqui, do último dia, né? Fecha o parênteses, 29. Olha só. Então, esse mês tem 29 dias. Faltam 29 dias. Então, quanto tempo a gente tem aqui de percentual produtivo ainda para esse mês? Percentual produtivo, vamos falar assim, né? Ou um tempo de produtividade ainda para esse mês. Eu posso fazer aqui, olha, igual, vou pegar aqui os dias restantes dividido por 19. Eu vou dar um Enter, ele me dá uma dízima periódica e eu troco aqui para porcentagem. Olha só, à medida que isso daqui for andando, 9 dias restantes, certo? Se hoje fosse dia 20. Se hoje fosse dia 21, olha lá, que ele vai diminuir aqui o nosso percentual produtivo. Olha. Significa que nós temos agora somente 27% para completar lá o nosso tempo restante, né? Então, pensa aí agora em escalas, né, de produtividade. Por exemplo, você quer medir o quanto a sua equipe é produtiva. Então, você tem lá a meta de 100%, está fechando o mês. Quanto já foi completado daquela meta? E quantos dias a gente tem ainda para poder fechar o mês? Então, assim, a gente utiliza aqui a parte aí, né, de porcentagem e de funções para a gente fazer as nossas medidas, os nossos controles. E aí, lembrando que eu falei que ia ter um bônus, vou abrir aqui para você, ChatGPT. Então, essas funções, por exemplo, você pode colocar aqui, olha, me dê um exemplo prático de uso da função fim mês nas planilhas. E aí, você espera um pouquinho e ele vai elaborar aqui um exemplo para você aleatório. É claro que para esse prompt aqui, o ideal é você colocar aí, né, o seu setor, que você trabalha, o que você quer saber e tal. E daí ele vai montar um exemplo estruturado de como você pode utilizar aqui a função firmeza, né? E ele está mostrando para você aí, olha, como você pode fazer uma aplicação prática e tal, com todas as explicações aí. E o mesmo você pode utilizar também para você aprender melhor como utiliza a função firmeza. Olha só, me ensine todos os argumentos da função data_diff para as planilhas. É importante você colocar isso, viu? Porque existe, né, essas funções de data em outros sistemas também. Então, é importante você direcionar que você está falando de planilhas, né? Então, me ensine todos os argumentos da função data_diff para as planilhas para calcular datas.
A gente espera um pouquinho e daí ele vai te explicar, então, como funciona a função e tal, todos os detalhes. Olha, como eu gosto sempre de dizer, seja curioso, mexa, crie modelos, crie exemplos, né? Para que você possa, então, aperfeiçoar o uso aí dessas funções de data. É muito importante você dominar isso aqui para você criar controles e indicadores de forma assertiva. Lembre-se, claro, né, de se inscrever aqui no canal para que você possa aprender mais, desenvolver suas habilidades com controles e indicadores. Então, ó, ela está montando, tá vendo? Estruturando aí, dando diversos exemplos como que funciona a função e lógico, né? Você tem que tirar um tempinho para você ler, né? Como é que funciona, com calma, né? Se quiser fazer anotações também, faça isso aí. E é isso. E a gente se vê na próxima aula. Até lá.